Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre hibridação do carbono. Nós vimos numa videoaula anterior, da parte inicial de química orgânica, que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, as 4 ligações são idênticas, ele pode se juntar a outros átomos de carbono, que é o mesmo elemento químico, e de outros elementos químicos para formar cadeias. Mas o que explica essa versatilidade do carbono? É justamente a hibridação, ou também conhecida como hibridização. Hibridação é uma mistura de orbitais atômicos do carbono, gerando novos orbitais. Isso vai possibilitar o carbono a fazer as suas ligações e ter essa gama de compostos orgânicos produzidos ou formados através desse elemento químico. Então, por exemplo, o carbono, nós já vimos que ele tem número atômico 6. Então, distribuindo os elétrons do carbono, eu tenho 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda. Ficaria 1s2, 2s2 e 2p2. Se esse elemento químico, se esse elétron ele recebe energia, e aqui no caso do carbono, essa energia que ele está absorvendo é a energia do ambiente mesmo, ele não precisa de uma fonte de energia específica para poder esse elétron absorver. E voltando um pouquinho ao modelo de Bohr, nós vimos que quando o elétron ele absorve energia, ele passa para um nível mais energético, ele passa para um estado excitado. No caso do modelo de Bohr, nós vimos que, na maioria dos elementos químicos, esse elétron ele vai retornar à sua camada de origem. E quando retorna, devolve essa energia. No caso do carbono, não. Se ele se excita, ele passa para um subnível mais energético. No caso aqui, ele vai passar para o orbital 2p, que está vazio. Passando para o orbital 2p, que está vazio, então agora ele vai passar para o estado excitado, em que você vai observar a distribuição 1s2, 2s1 e 2p3. Então aqui agora eu observo 4 orbitais, cada um com um elétron. Significa que cada orbital desse pode receber mais um. Então, 1, 2, 3, 4. Isso explica as 4 ligações do carbono. Mas não só isso. Não somente aquelas 4 ligações ali que a gente viu, mas nós temos essa característica aqui. Um orbital S, ele vai se juntar a 3 orbitais P, isso? E quando eles se juntarem, eles se misturarem, eles serão agora chamados de orbitais híbridos ou hibridizados, sp3. Por que sp3? Um orbital S com 3 orbitais P. E aí você vai ter a soma agora, dando um total de 4 orbitais hibridizados, chamados de sp3. Isso aqui é bem característico, familiar da gente. Nós vimos isso aqui na geometria molecular. E aí, nós vamos observar o quê? Que o carbono com essa característica, ou com essa hibridação, ele faz 4 ligações simples, O ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Cada ligação simples dessa ela é chamada de ligação sigma, ok? E a geometria dele vai ser uma geometria tetraédrica. No segundo tipo de hibridação, no primeiro tipo, um orbital S se misturou a 3 orbitais P. E agora, se no segundo tipo de hibridação eu tiver apenas um orbital S se misturando com 2 orbitais P, então agora eu vou ter um novo tipo de hibridação, que é a chamada hibridação sp2. Por que sp2? Porque vai ser um orbital S com 2 orbitais P apenas. E o terceiro orbital P, ele fica sozinho, que a gente vai chamar agora de orbital P puro. P puro por quê? Porque ele não se misturou, ele não se hibridizou. E aí eu vou ter a formação de 3 orbitais híbridos, sp2, e vai sobrar um orbital P puro. Então essa aqui vai ser a característica dessa hibridação. E o que a gente vai observar? Que o carbono que apresenta esse tipo de hibridação é o carbono que faz uma ligação dupla. Seja ela com átomo de oxigênio, seja ela com átomo de carbono, de enxofre ou qualquer outro átomo. Então como é que eu vou identificar? Quando ele faz apenas ligações simples, ele tem hibridação sp3. Quando ele faz uma ligação dupla, ele tem hibridação sp2. E aqui, o que a gente vai observar? 1 e 2 são as ligações do carbono com hidrogênio. São ligações simples, chamadas de ligações sigma.
As ligações 3 e 4, eu botei 3 e 4 aqui separando. Por quê? É uma ligação dupla, mas dessa ligação dupla, que são dois pares de elétrons, um desses pares é o chamado par de elétrons sigma e o outro par de elétrons pi, que aqui eu diferenciei por 3 e 4. Né? O 3 seria a ligação sigma e a 4 seria a ligação pi. Né? São dois pares, um sigma e um pi. E independe. No nosso caso, que a gente não tem condições de identificar visualmente, poderia ser 3 e 4, ou 4 e 3, ou 4 em cima, 3 embaixo, né? Tanto faz. Essa hibridação sp2, ela vai fazer com que o carbono ele assuma agora uma geometria trigonal plana, em que o ângulo das ligações é de 120 graus. Não é isso? E esse carbono sp2 ele faz uma ligação π. Né? Temos que lembrar isso, que é aquele orbital p puro. Né? A ligação π é justamente aquele orbital p do carbono que não se hibridizou. Né? Então nós temos aqui, ó, carbono que tem hibridação sp2 é aquele que faz uma ligação dupla. E no terceiro tipo de hibridação, ó, um orbital s interage com um orbital p. E aí, ó, um orbital s com um orbital p vão formar dois orbitais, que agora são chamados de dois orbitais híbridos sp. E os outros dois orbitais p do carbono que não se hibridizaram, que não se misturaram, são chamados de orbitais p puros. Então ele vai ter essa característica aqui ó, de geometria. E aí, ó, qual vai ser esse tipo de carbono? É aquele carbono que faz uma ligação tripla. Tá? Então o carbono que faz apenas ligações simples, ele é um carbono sp3. O carbono que faz uma ligação dupla é o carbono sp2. O carbono que faz uma ligação tripla ou duas ligações duplas, ele é o chamado carbono sp. Né? E aqui o que a gente vai observar? Essa ligação 1, carbono-hidrogênio, é uma ligação sigma. E aqui, nos três pares de elétrons que o carbono está compartilhando com o nitrogênio, eu vou ter um par de elétrons sigma, que aqui eu diferenciei pelo 2, e os outros dois pares, né, que seria o 3 e o 4 aqui, são os pares de elétrons π, devido àqueles dois orbitais p puro que ficaram lá isolados. Então, quem faz a ligação π é o orbital p puro, né, não são os orbitais hibridizados. Essa hibridação sp, o carbono ele apresenta geometria linear, o ângulo de ligação é de 180 graus. Então, se ele faz uma ligação tripla, eu tenho um par sigma e dois pares π, né? Porque o outro sigma vai ser com um outro elemento químico, ou com outro átomo de elemento químico. Ok? Então esse é o terceiro tipo de hibridação. São essas três hibridações. Hibridação sp3, hibridação sp2 e hibridação sp. Fazendo um resumo, nós temos aqui, ó, carbono que faz apenas ligações simples, ele é um carbono, o quê? sp3, né? Tá aqui, ó, é um carbono sp3. O ângulo de ligação é de 109 graus e 28 minutos, geometria tetraédrica. Carbono que faz uma ligação dupla, ele é um carbono sp2. Ele tem um ângulo de ligação de 120 graus, geometria trigonal plana. Carbono que faz uma ligação tripla ou duas duplas, ele é um carbono sp, ângulo de 180 graus entre as ligações e a geometria é linear. Outro detalhe, carbono que faz apenas ligações simples são ligações sigma. Quando tem uma dupla, eu tenho uma π, né, que é do par da dupla ali. Quando eu tenho uma tripla ou duas duplas, eu tenho duas ligações π. Isso é importante a gente lembrar. E uma observação aqui, ó, que o carbono ele apresenta como variedades alotrópicas o diamante, o grafite e os fulerenos, tá? Que possuem estruturas diferentes decorrente das diferentes hibridações. Então, o grafite ou a grafita, ele apresenta carbonos sp2, o diamante, carbonos sp3 e o fulereno, carbono sp2. Então, já dá para a gente imaginar a estrutura. A grafita ela vai ter uma estrutura com carbonos trigonais. O diamante vai ter uma estrutura com carbonos lineares. Né? Lineares não, tetraédricos, né? Isso porque é sp3. E os fulerenos vão ter carbonos com geometria aqui, ó, trigonal. Ok, pessoal? Então, ó, continue estudando e até a próxima.